Nossos convidados de hoje são Gabriel Bichara e Manuel Friques. Cada cidade guarda uma maneira própria para desenvolver a economia criativa. Basta identificá-la. Vamos ver o que a Edna Duzenberg diz sobre as vocações do Rio de Janeiro. O Rio tem a cara da economia criativa. Por quê? Porque nós temos uma população que é extremamente jovem, que é multicultural, né? E nós temos realmente uma herança histórica, étnica. Por exemplo, o exemplo mais vivo de economia criativa no Rio é o Carnaval, né? O Carnaval é uma grande indústria. E, falando de estudos, não só o estudo da Firjan, mas, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro fez um trabalho muito interessante, e, na verdade, foi feito por um amigo que eu tenho grande respeito, que eu acho que é um grandes analistas da indústria do carnaval, mostrando o impacto do carnaval no Rio de Janeiro para a economia. Por quê? Porque gera muito emprego, cria quase 250 mil empregos temporários durante o carnaval. Quer dizer, tem um impacto enorme. Tem um impacto porque recebe turistas, porque arrecada, porque cria empregos indiretos e porque tem toda a cadeia produtiva do carnaval, que não começa só com os blocos e as escolas de samba, mas você tem os royalties da TV, você tem as fantasias, você tem toda a cadeia de valor da criação dos instrumentos, os patrocínios, quer dizer, é uma grande indústria. Então, esse é um exemplo típico e que realmente... Mas tem vários outros exemplos no Rio. Eu acho um evento extraordinário também aqui, que eu fiquei feliz de saber que está voltando, é o Rock in Rio, né? O Rock in Rio é um outro evento que tem um impacto enorme, que atrai a juventude. Nós temos o Fashion Show. Então, eu acho que a economia criativa tem muito a ver com a cidade do Rio de Janeiro, tem muito a ver com o Brasil. A Edna falou agora, acrescentou mais um ponto ao que a gente estava discutindo no bloco anterior, que é justamente o turismo. O que isso gera de outras cadeias que vão se agregando às cadeias que a gente chama de criativas? Tem uma coisa que a Edna falou que é interessante, ela falou em números, e são números que se refletem também no turismo e sobre as outras cadeias. Se a gente fizer uma conta rápida, na passarela, na escola, no desfile A e B, imagina que uma escola tem 5 mil componentes, com a R$600 de custo médio. Então, desde os R$50 mil da mestre e porta-bandeira até a fantasia mais simples. Numa conta rápida de 12 escolas mais 12, a gente vê que só na avenida são R$70 milhões, isso em algumas horas, que era o desfile, R$70 milhões na avenida. Circulando só ali. E soma isso, todo o resto que a Edna falou. Se a gente somar aí nessa cadeia, toda a extensão da cadeia, da indústria têxtil, da indústria do vestuário, da indústria de bebidas, da indústria audiovisual, da indústria do turismo, que turismo esse que é uma vocação importantíssima no nosso estado, a gente vê que, na verdade, a economia criativa ela é muito importante economicamente. E no centro disso tudo, a criatividade e o DNA brasileiro, e especialmente o carioca, porque a gente tem que ser louvado, a gente é muito reconhecido internacionalmente, é muito importante. Isso se transforma, isso se traduz em marcas, e que giram também economias de outros municípios e até de outros estados, porque a gente fala assim, quem produz lá o bordado, você está no sul fluminense, enfim, você tem toda uma cadeia que vai além da própria cidade, que é o centro dessa... Mas grande parte das fantasias de carnaval é feita em Barra Mansa, pelas rendeiras de Barra Mansa, pelas pessoas que costuram em Barra Mansa. A cachaça que é servida durante o carnaval e as cachaças premium são de Paraty, que tem identidade geográfica. Então, a gente vê que é uma economia que movimenta, é uma economia que está centrada no Rio de Janeiro, porque, lógico, a gente tem grandes plataformas, o Rio é utilizado como grandes plataformas, ela falou do Fashion Rio também, a gente poderia, o Rio Content Market, o Festival do Rio, que são plataformas, mas, na verdade, que movimentam a economia do Estado como um todo, né? Vou fazer o papel de advogado do diabo. Eu acho muito interessante, adoro o carnaval, acho que a gente tem que valorizar, acho que é uma economia e é uma prática cultural, enfim, histórica e etc. Mas eu acho
é um pouco curioso o fato de, quando a gente falar dessa mudança de paradigma que vem com a economia criativa, a gente ainda ficar centrado nos números, né? E aí a gente tem, enfim, por exemplo, os grandes casos, os grandes exemplos é o Carnaval, a TV Globo e o Rock in Rio, que são, enfim, de fato, os grandes casos de sucesso que dão retorno sobre o investimento e etc. Agora, será que nessa mudança de paradigma, né, em que a economia está sendo, de certa forma, ela está saindo da sua caixinha e indo buscar em outras disciplinas novas metodologias, será que a gente não teria que olhar para as outras práticas que são criativas? Mas aí eu acho que falta, era o que eu ia dizer, um agente que consiga catalisar e somar esforços. Porque quem é a pessoa que coaduna, que reúne todas as informações para poder direcionar? Porque a informação também é importante para direcionar políticas públicas e empresariais. O Estado está fazendo um trabalho super importante com os games, de juntar todos os formadores, os desenvolvedores de games dentro de uma rede. E primeiro eles absorveram as informações, porque a partir dessas informações se cria uma agenda de política cultural. É isso que a gente sente falta nas artes cênicas. Mas o ponto é justamente esse, que era esse ponto que eu quero chegar, que é justamente essa contradição entre a gente estar numa sociedade da informação e a gente não dispor de informação. A gente não dispõe de informação sobre o teatro, a gente dispõe parcamente de informação sobre artes visuais, a gente dispõe de informações sobre aquelas práticas que não são criativas porque não foram consideradas criativas de agora, são consideradas criativas desde sempre, como o teatro, que é milenar. Está falando de políticas. E as políticas culturais são muito direcionadas para a produção, elas se preocupam em bancar a produção daquela peça, etc. E não se preocupam com o público. Se você não tem formação de público, você não tem a possibilidade de tornar sustentável aquele negócio. Aí você falou, essa é a chave, porque o que a gente observa muito, porque como às vezes a gente sente falta nos setores, principalmente os culturais, eles se enxergarem como setores, não só econômicos, mas setores que pensam, é a seguinte: na hora que você se organiza como setor, você tem uma preocupação setorial de levar o acesso, de saber com que as pessoas como as pessoas vão chegar no teatro, conhecer o caminho do teatro, porque depois que elas conhecem o caminho do teatro, o benefício é de todos. Só que o problema é o seguinte: quem é o responsável por levar o acesso à população? Porque o benefício é geral. E tem uma coisa dentro de cultura que é super interessante, que a cultura tem duas vertentes. Tem um lado que são as políticas culturais, que na economia chama-se de externalidade, que é o benefício da sociedade. Mas tem um outro que é o aspecto econômico, que também tem que ser levado em consideração. Se não houver uma organização setorial, acho que fica defasado. E na verdade, eu acho que quando a gente fala de economia criativa, e o fato dela ter sido criada como política pública, ela já coloca aí em pé de igualdade tanto a questão política quanto a questão econômica. O que eu acho que é interessante dessa formação de público e te respondendo em relação a isso, é que a gente ainda está os equipamentos, por exemplo, culturais brasileiros, os equipamentos teatrais, eles estão presentes em 20% dos municípios brasileiros. Então, assim, tem um argumento comum que fala o artista não se coloca como empreendedor. Eu discordo veementemente desse argumento. Eu acho que os artistas que nós temos são eles que, enfim, permitem que a gente pense numa marca Brasil, né, num intangível, a despeito, inclusive, da invisibilidade que o Estado promove. E ainda digo mais, eu acho que também tem uma outra coisa, que é isso que você falou, os artistas são a fonte dessa marca Brasil, do DNA. E eles não devem fazer plano de negócio. Eles podem fazer. Eu estou falando como engenheiro e como acho que falta... Mas só para a gente fechar aqui esse bloco e seguir para o outro, que está muito boa essa conversa. A gente tem um problema fundamental aí para atacar, que é cultural. A gente está falando tanto de cultura e é cultural. A gente tem que parar com os preconceitos do se eu sou artista não posso ganhar dinheiro. Como assim? Deve, né? E deve internacionalizar. Você é uma marca, você é algo que está levando o Brasil para o exterior. Então, eu queria só deixar esse ponto para a gente não perder no próximo bloco. Não sai daí. Está muito bom esse programa. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.